Investi R$ 50.000 em fundos imobiliários no começo de 2023 e agora eu vou passar aqui o veredito. Vamos ver em quais fundos imobiliários eu investi, qual foi a rentabilidade, quanto eu recebi em dividendos em 12 meses, se valeu a pena, e aqui eu vou fazer uma comparação com o imóvel físico, né? Então, investir em fundos imobiliários versus investir em imóvel físico e como você pode montar uma carteira de fundos imobiliários vencedora, como eu acredito que eu montei a minha, e a gente vai ver isso na prática agora. Então, esses aqui são os fundos imobiliários que eu investi, começando pelo RBRF11, né? Eu investi 50 quantidades dele a um preço médio de R$ 66 e o último preço dele aí foi R$ 80,94. Essa é a minha posição atualmente. Eu tô tendo uma rentabilidade sobre o preço médio de 22%. Então, assim, eu tô ganhando na valorização e também tô ganhando nos dividendos. Veja que ele me pagou mais de R$ 300 aí nos últimos 12 meses. Então, somando valorização mais dividendos, a gente cheguei a um resultado positivo de mais de R$ 1.000, né? Foi bem bacana. Segundo, RBRP11, essa aqui é a minha posição. Rentabilidade sobre o preço médio foi bem legal, né? Eu paguei aí um preço médio de quase R$ 49 e o último preço dele foi em R$ 58. O total aí que eu tô ganhando com esse fundo imobiliário é de quase R$ 900. HFOF, que é um fundo de fundos imobiliários, não, um Fund of Fund, é um fundo que investe em outros fundos, fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. A rentabilidade sobre o preço médio é uma das maiores, né, mais de 20%. E veja aí que eu tô ganhando aí mais de R$ 1.000 também no HFOF. RZTR11, R$ 951. Tô ganhando na rentabilidade sobre o preço médio e também tô ganhando aí muito em dividendos nesse fundo aqui, pagou mais de R$ 400, isso é coisa pra caramba. Agora, HSML11, fundo de tijolo, mais especificamente do segmento de shoppings, deu quase R$ 1.000 aí de retorno, mais de R$ 300 em dividendos e uma rentabilidade sobre o preço médio bem legal. Eu paguei meu preço médio de quase R$ 80 e a última aí foi em 95, tô com quase R$ 4.000 aí de saldo. Dando sequência, XPCI11, R$ 858, rentabilidade sobre o preço médio legal e pagou dividendo pra caramba, né? Quase R$ 400. BTCI11, R$ 836, pagou mais de R$ 400 em dividendos no ano. BRCR11 deu um total aí de mais de R$ 500, pagou quase 300 de dividendo e uma rentabilidade sobre o preço médio aí de quase 8%. MCHF11, quase R$ 600, paguei um preço médio de 8,72. Então muita gente fala assim: ah, fundo imobiliário é muito caro, uma cota custa mais de R$ 100. Veja que não, ó, eu invisto em um fundo imobiliário que a cota, o último preço aqui, tá cotando em menos de R$ 10. Então com apenas R$ 10 você consegue sim estar investindo em fundos imobiliários para receber renda passiva todos os meses. Com esse fundo aqui eu recebi R$ 400 nos últimos 12 meses. A BIT11 deu quase R$ 500 de retorno, uma rentabilidade sobre o preço médio de zero, né, praticamente. Então, assim, pagou dividendo pra caramba, mas na questão da valorização ele não entregou muito, tá? Ele andou de lado aí nesse tempo. CPTS11 deu mais de R$ 500 de retorno, uma rentabilidade sobre o preço médio de quase 6%. Interessante também. Aqui a gente chega para o final, temos RBRY11, R$ 645 de retorno, pagou dividendo pra caramba, né? Quase R$ 500 no ano. ABIT11, a gente já falou, SARI11, R$ 300 aí, só que na rentabilidade sobre o preço médio eu tô perdendo. Então, ó, nesses três aqui eu tô perdendo, o DEVA11, SARI11 e HCTR11. Então, ó, esses aqui são os valores que eu tô perdendo, respectivamente, no momento. E agora, respondendo aquela pergunta, né? Quanto que eu recebi de dividendos em 12 meses, quando se fala em fundo imobiliário, se fala no recebimento de dividendos, é um ativo gerador de renda passiva. Eu invisto em fundo imobiliário não para ganhar na valorização, mas sim com foco em dividendos. Então, ó, isso aqui foi o tanto que eu recebi de dividendos em 12 meses. Investi R$ 49.759,47 e recebi aí, ó, R$ 5.069. Isso aqui tá desatualizado porque eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de janeiro. E em janeiro, quase nenhum fundo ainda pagou. Aqui tá o provisionado, ou seja, o quanto que eu vou receber ainda nesse mês de janeiro. E veja que eu tô para receber quase R$ 430. E se eu for somar o que eu já recebi mais o que eu vou receber, a gente chega aí em R$ 5.500 ganhos em 12 meses. Investi isso aqui, ó, R$ 49.759 e recebi em dividendos, ou seja, em renda passiva. Eu não tive que trabalhar nem um segundo para receber esses R$ 5.500. Dividido por 12 aí, a gente chega a uma média aí de R$ 458,25
ganho todos os meses. Se a gente for dividir esse valor aqui pelo valor total investido, veja que dá quase aí, né, se a gente for multiplicar por 100 para achar em porcentagem, 0,92% aí, que é o dividend yield médio dessa carteira, né? Um dividend yield médio bem interessante, principalmente pelos patamares que a gente passou aí nos últimos 12 meses. E agora, respondendo a pergunta, valeu a pena? Será que valeu a pena eu ter investido R$ 49.759 para receber R$ 5.500 em dividendos? A resposta é sim, tá? Principalmente se a gente comparar com o imóvel físico. Suponha que eu pegasse 50 mil e não tivesse investido em fundos imobiliários, eu teria comprado, sei lá, um imóvel. E só um detalhe que isso é algo extremamente hipotético, pois hoje com 50 mil reais você não compra nada, nem um lote, nem um apartamento, principalmente aqui da região que eu moro. Eu imagino aí que na sua região você não compre também. Mas veja que, usualmente, o valor do aluguel é calculado sobre um valor percentual do imóvel. E esse percentual varia em torno de 0,3% e 5% ao mês. Então, assim, a gente está falando de, suponha, tá hipoteticamente que eu tivesse pegado esses 50 mil reais e tivesse comprado um apartamento. Esse apartamento me renderia ali de aluguel, isso aqui mais ou menos, ó, nessa média, entre 150 e 250 reais por mês. O que no ano a gente está falando aqui, ó, de algo entre 1.800 e 3.000. Eu recebi 5.500 com os fundos imobiliários. É um dividend yield médio ali de 0,92%, enquanto no imóvel físico é entre 0,3 e 0,5. O padrão do mercado é isso. Então, assim, compensou e compensou muito a pena. Estamos falando de quase o dobro aí da situação mais favorável possível para o imóvel físico. E visto tudo isso, você deve estar se perguntando assim, ó, como você pode montar uma carteira de fundos imobiliários vencedora? Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não selecionei todos esses fundos imobiliários aqui e tive esse dividend yield médio nos últimos 12 meses de 0,92% à toa, tá? Eu não tirei esses fundos imobiliários da minha cabeça, não foi sorte, foi estratégia. Eu tenho uma estratégia na qual eu analiso fundos imobiliários. A estratégia, pessoal, eu ensino no método Rico do Futuro. E para você que não sabe, o método Rico do Futuro é o meu treinamento que vai te ensinar a montar uma carteira diversificada, não só de fundos imobiliários, mas fundos imobiliários, ações, renda fixa, exterior e até Bitcoin, tá? Com foco em receber renda passiva todos os meses com segurança. Vocês viram o que eu fiz e eu ensino isso, ensino a minha estratégia dentro do método Rico do Futuro. Esse aqui é o nosso site. Aqui tem informações sobre metodologia, sobre prazo, sobre feedback de ex-alunos, sobre resultado de ex-alunos. Dá uma olhadinha, o link tá na descrição e tá no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.